Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela, através do lavar dela, através da água da vida, aquilo que nós temos aqui. Ó, como é que tá aqui ó, a nossa jornadinha, ó. Tá aí, ó, estamos avançando, 225, cada vez mais nos aproximando do final. Fico muito feliz de você estar engajado junto comigo. Compartilhe para que as pessoas também se animem junto nessa leitura, porque é importantíssimo. Eu estava dando uma olhada até nos vídeos antigos, nossa, mas assim, né, com receio, leitura e tal. O equipamento também não era tão bom assim, e agora Deus tem dado a graça de podermos fazer isso com mais solidez, né? E ler em voz alta, isso também treina a dicção, é por isso que eu também estou fazendo isso. Várias questões. Isso me ajuda no pastoreio, me ajuda com as pregações, me ajuda em compartilhar e também me ajuda na memória, porque a gente acaba gravando um pouquinho mais daquilo que a palavra diz para nós, né? Daquilo que ela transmite para nós. Ok? Então, venha junto comigo nessa caminhada. E vou colocar aqui um cardzinho, falar sobre essa tabelinha lá, tem um videozinho dessa tabela, a ordem cronológica das coisas do Antigo Testamento, e você está convidado a adquirir o seu através do download livre para vocês e que você possa compreender como é que é a ordem do Antigo Testamento e assim facilitar o entendimento por que as coisas estão escritas e assim facilita saber o que está acontecendo. Tá bom? Bora lá então para a nossa leitura de hoje. Muito bem, 225, estamos aí na nossa leitura. Pegue a sua Bíblia 365 dias ou a tua Bíblia normal, referências aqui embaixo. Pega o teu café, eu já tomei, estou com minha água agora. Vim lá do sertão, Belém do Piauí, nossa, que lugar maravilhoso. O pessoal está programando agora para Delmiro Gouveia, lá em Alagoas, para a gente pregar o Evangelho e realmente falar do amor de Deus para aquele povo que tanto precisa. Eles sofrem demais, é um povo muito sofrido, mas nós queremos trazer esperança. Esse ministério tem consolidado bastante, ele atinge várias áreas sociais e um dia eu compartilharei um pouquinho mais sobre isso. Mas queremos ler a Bíblia e estarmos firmes, focados nela. Abra lá Neemias 5:14 até 7:73. Bora lá! Também desse dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem os meus companheiros comemos o pão que nos cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha sem comprar nenhuma terra. E todos os meus servos se juntaram ali para a obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de 10 em 10 dias, muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal, por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês?
4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhe dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo, que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte: entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo, que você e os judeus estão querendo se rebelar e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também, segundo se diz, você quer ser o rei deles, e pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo: ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei, portanto, venha agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhe: nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair da casa, ele me disse: vamos nos encontrar na casa de Deus, dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém eu disse: você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isso os subornaram, para me amedrontar e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudessem atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noadia e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no nosso próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam de suas boas ações na minha presença e levavam a eles as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor. E os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas ainda não haviam sido reconstruídas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que foram os primeiros a voltar do cativo, e nele estava escrito: esses são os filhos da província que voltaram do cativeiro do meio dos exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá. Eles voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, e vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Ramias, Namame, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Aí, agora começa o trava-língua de novo. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652.
Os filhos de Pate e Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 677. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os filhos de Belém e de Netofa, 188. Os filhos de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Berote, 743. Os filhos de Ramá e Gibá, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens de outro Nebo, 52. Os filhos de outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Passur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater. Os filhos de Talmon, os filhos de Acube. Os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa. Os filhos de Tabaote, os filhos de Querós, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã. Tem mais. Os filhos de Gidel, os filhos de Gar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusissim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Harur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tamá, os filhos de Nessias e os filhos de Atifa. Os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão eram 392. Os seguintes voltaram de Tel-Melá, Tel-Arzá, Querube, Adom, Imer. Porém não puderam provar que suas famílias e suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tinham casado com uma filha das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Esses procuraram seus registros nos livros genealógicos, porém não acharam, por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio de Urim, Tumim.
Toda essa congregação junta era de 42.360, além de seus servos e de suas servas, que eram 7.337. Havia também 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos eram 736 e as suas mulas 245. Os camelos eram 435 e os jumentos 6.720. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o seu tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 68 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. 1 Coríntios 8, 1-13. O que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo, que não há senão um só Deus. Porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência desses, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradável a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar a você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será com a consciência de que o fraco não vai ser induzido a participar da comida sacrificada a ídolos. E assim, por causa do conhecimento que vocês têm, perder-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm. É contra Cristo que vocês estão pecando. É por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. E assim Paulo vai trazendo alguns descritivos com relação a questões como sacrifício a ídolos, comida, o que devemos comer. E isso aconteceu muito aí, alguns começaram a comentar, não pode comer a maionese Hellmann's, porque Hellmann's é homens do inferno, que na verdade não tem sentido nenhum. Hellmann's é o sobrenome da pessoa que criou essa marca. Então, gente, tem mais o que fazer do que ficar fazendo um caça às bruxas com produtos que são, essa empresa sacrifica, é uma empresa satânica e tal, então não vamos consumir. Tá, quem me garante que é a verdade? Alguém falou? Alguém na empresa falou? Gente, abençoa e come. É o que Paulo está ensinando. Agora, se você vai num lugar onde está sendo oferecido e está sendo oferecidos produtos em relação à idolatria e tudo mais, aí é outra questão. Aí você está no ambiente, né? Isso Paulo que está falando aqui. Gente, por um acaso você vai lá, está sendo oferecido uma comida dentro do templo do ídolo, você vai sentar e vai comer com eles?
a pessoa fraca vai entender que você é conivente, então ela vai estar junto. Então, muito mais leveza nesse sentido, tá? Salmo 33, 1, 12. Exultem o Senhor, ó justos, aos que são retos, ficar bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos. Na lira de 10 cordas, cante-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ela junta um montão, as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre e o intento do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. É interessante sobre isso aqui, eu vi um podcast de um pessoal falando, que é? Você crê num Deus ou 3, Espírito Santo e tal? Mas Paulo diz assim, que existe só um Deus. Existe um Senhor, que é Cristo. Existe o Espírito Santo. Então, assim, me fez pensar nisso. E outra coisa, né? E aqui diz que eles falavam assim, não, mas não pode existir nada, vinha existir do nada. O salmista diz, pois o Senhor falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então quer dizer que ele saiu do nada e existiu. Então assim, a Bíblia ela vai trazendo esses respaldos. E se a gente não lê, a gente não vai saber argumentar em relação a isso. Beleza? Provérbios 21, 8, 10. O caminho do culpado é tortuoso, mas quanto ao inocente, a sua conduta é reta. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. A alma do ímpio deseja o mal, nem o seu vizinho recebe dele compaixão. E assim terminamos a nossa leitura de 225. Que ficamos assim, sem comentário. Já comentei bastante sobre a palavra de Deus e algumas questões. Tá bom? Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dê um like, comente, esteja engajado nessa leitura, nessa comunidade de ler a palavra de Deus e não seja ludibriado por qualquer pregador que vai dizendo qualquer coisa, mas sim pegue o que ele pregou e fundamente na palavra. Para isso você precisa estar afinado com a palavra, para isso você precisa ler a palavra todo dia. Desafiado? Bora! Deus abençoe e nos vemos amanhã.